Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. O Viva Voz está no ar, são 6h04 e hoje a gente vai falar um monte sobre Brasília. Tem muita coisa por lá, Carol Moran. Boa noite para você. Um monte. Vera, boa noite para você, boa noite de novo para os ouvintes. O presidente Lula ontem deu um puxão de orelha ali na equipe de ministros, hoje já começou o dia conversando com a imprensa, né? Conversando com a imprensa, distribuindo recados e demonstrando que o evento de hoje e o de ontem fazem parte do mesmo esforço aí para o governo tentar reencontrar uma agenda, uma interlocução com o Congresso e, consequentemente, uma melhor aprovação na sociedade. A gente vai destrinchar todos os assuntos do café da manhã de hoje e também a consequência, né, ali a pauta no Congresso que aguarda o governo nessa edição de hoje. Vamos começar ouvindo uma das comensais, ela estava lá no Palácio do Planalto, viu tudo em loco e nos conta como é que foi. Boa noite, Isa Staciarini. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Pois é, café da manhã que foi cheio de recados. Realmente o Lula falou de muita coisa, não só da articulação política com o Congresso, mas também sobre aquela fala dele, aquele puxão de orelha público, principalmente no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no vice-presidente Geraldo Alckmin. E eu vou começar justamente por isso, porque ele minimizou a crise com o Congresso ao dizer que não tem problema com legislação e que a briga é o normal da divergência política. Ele afirmou estar convencido de que mantém uma relação de muita tranquilidade com o Congresso, só que indicou, Vera e Carol, uma mudança na articulação política ao dizer que a partir de agora a negociação vai envolver também os ministros diretamente interessados nos temas. Lula ainda afirmou que não vai viver uma eterna briga com o Congresso. Eu, sinceramente, não acho que a gente tenha problema no Congresso. A gente tem as situações que são as coisas normais da política. Eu sei que tem gente que gostaria que a gente vivesse numa eterna briga, mas a gente não vai viver numa eterna briga, porque se você optar pela velha briga, você não governa. Essa fala ocorreu durante esse café da manhã com jornalistas e ocorre às vésperas aí, né, do Congresso analisar alguns vetos importantes do governo, principalmente aquele veto em um trecho do projeto das saidinhas. Lula admitiu ter conversado no domingo à noite com o presidente da Câmara, Arthur Lira, agenda essa que não estava prevista, não foi divulgada à imprensa. Os jornalistas até aproveitaram o café para perguntarem, né, o tom dessa reunião, mas Lula se recusou a dizer o que foi tratado e confirmou que ainda nesta semana quer se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e disse que se o Congresso derrubar o veto do projeto das saidinhas, ele só pode lamentar, mas acatar. Vera. E a respeito dos muitos projetos, tanto do governo quanto do Congresso, que aumentam gastos, Isa, porque isso tem sido aí uma das grandes preocupações do mercado, e também de analistas internacionais. O que o presidente falou a respeito disso? Pois é, Lula voltou a criticar o mercado, afirmou que o Brasil vai crescer mais do que os analistas projetaram até agora e criticou o fato daquilo que ele sempre tem dito, né, que o dinheiro destinado à educação, à saúde e a políticas sociais ser visto como gasto, ao afirmar que a única coisa que parece investimento no país é superávit primário. Pressionado, inclusive, né, por algumas greves aí do funcionalismo público, inclusive por greves de professores de universidades federais, Lula prometeu dar reajuste salarial aos servidores, mais uma tentativa, né, de uma ação para melhorar aí a popularidade em meio à divulgação de pesquisas que mostram aumento em relação ao índice de rejeição do presidente Lula, mas Lula afirmou que o governo dá
o que pode. O pessoal estava muito reprimido. Eles não faziam greve há muito tempo, não tinha aumento de salário há muito tempo. Nós estamos preparando aumento de salário para todas as carreiras. E vão ter aumento. Nem sempre é tudo que a pessoa pede. Muitas vezes é aquilo que a gente pode dar. Lula também voltou a criticar o mercado, como eu comentei, disse que o setor está ganhando muito dinheiro com a taxa de juros, mas até fez uma fala curiosa, né, dizendo que não tem nenhuma pressa para trocar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula disse que como ele já ficou 1 ano e 4 meses, ele pode ficar mais 6 meses. Quem já conviveu com Roberto Campos 1 ano e 4 meses, não tem nenhum problema viver mais 6 meses. Esse país não pode ficar todo dia tomando susto de que o mercado não gostou disso, não gostou daquilo. O mercado está ganhando muito dinheiro com essa taxa de juros. E o presidente do Banco Central tem que saber que quem perde dinheiro com essa taxa de juros alta é o povo brasileiro. E Petrobras entrou na pauta? Sim, uma colega perguntou, né, sobre mudanças prováveis aí na empresa, depois principalmente que o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, sofreu um processo de fritura explícito, né, muito em função de cobranças do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mas Lula negou qualquer alteração, disse que se a Petrobras vai bem, o país também vai bem, e para Lula, às vezes, uma palavra mal colocada cria uma semana de especulação, isso nas palavras do presidente. Ele também disse que o texto da reforma tributária está pronto e defendeu que o relator seja alguém aliado do governo. Lula descartou ainda a reforma ministerial nesse momento, minimizou o resultado das últimas pesquisas, ao dizer que no primeiro ano de mandato é normal que a expectativa que ainda não foi atendida pela população gere mau humor na sociedade. Esse foi o tom do Café da Manhã, Vera e Carol. Ô Isa, e quanto ali aquela coisa da liturgia, de o Lula passar a palavra? Não, o presidente demonstrou estar preocupado, estar de bom humor, fez aquelas brincadeiras que sempre faz, ou você sentiu que está mais tenso justamente por essas dificuldades aí de negociação com o Congresso e as pesquisas mostrando uma popularidade não tão alta? Olha, Vera, o que se pôde perceber lá é que Lula fez as brincadeiras que é de praxe, mas um fato que chamou a atenção é que ele chegou acompanhado, né? Como sempre, eu também estive presente no último Café da Manhã, ele estava ali ao lado do ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, e os dois, tanto Pimenta quanto Lula, fizeram questão de dizer publicamente que aquela fala de ontem, da cobrança, do puxão de orelha, tanto no vice-presidente quanto no ministro da Fazenda, não passou de uma brincadeira. Ou seja, eles manifestaram publicamente a contrariedade das manchetes dos jornais, né, e da questão de jornalistas terem destacado essa questão. Inclusive, Paulo Pimenta diz que o presidente faz essas brincadeiras constantes com uso de retórica, que todo mundo que estava naquela cerimônia ontem de anúncio do crédito percebeu que era uma forma generosa e carinhosa com as pessoas que ele querem bem, que na verdade foi apenas uma brincadeira e que a questão do anúncio do crédito ficou secundarizado, como se aquela brincadeira fosse uma crítica, uma bronca, uma reprimenda do presidente insatisfeito com a sua equipe, e que na verdade as palavras do ministro Paulo Pimenta foram de que todos os ministros que estavam ali enxergaram na hora que não se tratava de uma brincadeira. Já Lula que não se tratava de uma brincadeira ou que se tratava? Que se tratava de uma brincadeira, o uso da retórica por parte do presidente Lula para fazer uma brincadeira com ministros. E criticando o fato de que isso acabou tendo um destaque muito maior, né, no noticiário. Mas fato é, Vera, que foi um puxão de orelha explícito, né? Principalmente em um momento importante de tensão com o Congresso
e no momento em que o governo também vê a possibilidade de derrubada de vetos importantes feitos pelo presidente Lula. Lembrando que esse café da manhã ocorreu, né, Vera, às vésperas ali da sessão amanhã marcada no Congresso, justamente para analisar os vetos. E Lula, só para finalizar e aí passar a palavra para você, também fez essa insatisfação pública, dizendo que há um tempo atrás ele ficava incomodado com algumas manchetes de jornais que criticavam o PT e que na época ele queria entender por que tanta manchete negativa do PT. E a lição que ele tirou disso, segundo o presidente Lula nesse café da manhã, é que se não tiver manchetes negativas, o governo não tem que dar pretexto para as pessoas fazerem manchete, porque tudo que o governo faz e fala pode virar manchete, ou seja, em resumo, uma insatisfação pública deles em relação... Dele com ele mesmo. Exato. Se for. Exato, isso aí. Resumiu bem, Vera, é isso. Insatisfação pública grande dele com ele mesmo, Carol Moura. Isa, super obrigada, viu? Até mais. Obrigada, Isa. E já nos rendeu um meme, temos todos a imagem agora de Geraldo Alckmin com o corpo do Papaléguas, né, nas redes. Pois é o tipo da coisa que você entende o recado errado, né? Porque o Alckmin, ele se notabilizou aí desde o início do governo por fazer esses memes de gosto duvidoso e graça mais duvidosa ainda. Mas o que o presidente está pedindo não é isso, é que ele use o fato de ter sido um governador por tanto tempo, ser um político tão experimentado, já ter sido do PSDB, hoje está no PSB, ser um representante da ala frente ampla do governo, falar com o empresariado, para tentar reverter esse mau humor, até entender de onde vem esse mau humor da sociedade com o governo, ajudar a canalizar as ações para... reverter alguma dessas coisas. Eu acho que a fala do Lula tem coisas boas, tem essa coisa de uma certa humildade, dele dizer que é o governo que precisa do Congresso e não o contrário, dele admitir que até existe uma crise, mas que as crises não podem durar muito tempo, dele não ter querido falar o que disse com o Lira, isso é normal, era uma conversa a dois, não iria ser o presidente a vazar num café da manhã, mas aí chega nessa hora do gasto. E ele não aplica isso que a Isa disse que ele falou, né? Do governo não ficar produzindo manchetes contra ele mesmo. Porque é óbvio que ele ficar repetindo que não sabe de onde vem essa obsessão de que tudo é gasto e tudo é gasto toda hora, porque ele falou ontem e falou hoje de novo, isso vai ser lido como o quê? No tal mercado que ele tanto demoniza. Olha, o cara só quer gastar. Então isso meio que anula todo o resto que ele fala e o resumo do evento passa a ser presidente reitera que só quer gastar, ainda mais que ele diz, a gente vai dar aumento para todas as categorias do funcionalismo que não tiveram aumento. E aí ele faz isso, mas ao mesmo tempo eles recorrem com razão, aliás, da concessão de um bônus pelo Tribunal de Contas que iria onerar bastante o Tesouro. Mas é isso, você tem que fazer medidas que sejam coerentes do início ao fim em todo o seu discurso. E é isso que eu acho que está faltando, Carol. Vamos continuar nesse tema aí dos gastos então, Vera, porque tem um monte de coisa sendo debatida no Congresso, tem a questão do PES, tem a questão do quinquênio. A Milena Teixeira está acompanhando todas essas negociações, está chegando agora aqui no Viva Voz. Conta tudo pra gente, Milena. Boa noite, Carol. Boa noite, Vera. Boa noite para os nossos ouvintes. Olha, após reunião, os líderes partidários e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fecharam um acordo para votar o projeto que altera o número de atividades beneficiadas pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Serviços, o PERSE. E agora a matéria começou a ser votada aqui no plenário da Casa, inclusive nesse momento a relatora, a deputada Renata Abreu, está lendo aí o relatório. Carol e Vera, foi firmado um acordo para que fique mantido no PL a limitação do benefício fiscal a 15 bilhões de reais até 2026, que é aí o último ano para que as isenções do programa sejam concedidas, segundo a relatora. Ela também disse que foi definida a quantidade de CNAES, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, foi definido que esse número será de 29 setores. Isso significa, que o governo conseguiu reduzir os 44 setores que eram contemplados pelo programa. Renata Abreu também disse que a fiscalização sobre as empresas beneficiadas vai ser mais rigorosa para evitar as fraudes aí na concessão do benefício e ainda de acordo com a parlamentar, a isenção de tributos vai ser mantida em 2024 com uma redução gradual a partir de 2025.
A proposta que eu tinha apresentado no relatório da exclusão do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido para empresas de lucro real em 2025 e 2026 foi mantida, e 2024 100% preservado para todas as empresas que estão nos quinais que foram selecionados. Lucro real e presumido 2024 é mantido. Esse projeto foi discutido aí na tradicional reunião de líderes de Lira. Segundo o relato dos deputados, os líderes falaram apenas do PS hoje, né? Foi uma reunião aí que eles conversaram apenas desse assunto. E apenas o líder, Altineu Cortes, optou por não fechar acordo sobre o tema. Vera e Carol. Ô, Milena, me diz uma coisa. Essa questão aí do PERSE, né? O Lira fez muita força para ser votado e para se chegar a esse meio termo que está sendo discutido. Você acha que o governo vai encarar como uma derrota ou já estão colocando na conta que tem de ser desse jeito mesmo? Como é que está o sentimento aí na base governista em relação à solução que está sendo dada para isso? O que o Haddad disse quando ele saiu dessa reunião, ele falou rapidamente com a imprensa ali no Ministério da Fazenda, ele disse que saiu convencido de que há acordo sim para votar o PERSE e também existe, por parte dele, ele ressaltou ali, essa questão de ter conseguido reduzir o número de setores que são beneficiados por esse programa, né, Vera? Mas, na prática, de um modo geral, o que se diz aqui, que se fala aqui na Câmara, é que o governo saiu mais prejudicado, assim, em relação a esse programa, apresentar esse programa de um modo total, né, de um modo geral ali. O Haddad, pelo menos, ele saiu ali comemorando essa questão da redução ali dos setores beneficiados. A gente lembra, né, que inicialmente eram 44 setores beneficiados, o Executivo propôs ali 12 setores e ficou ali em 29. Vera e Carol. Milena, e a PEC do quinquênio, como é que ficou, hein? Olha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que houve aí um alargamento das categorias beneficiadas por essa PEC. Ele disse que, por isso, esse tema vai precisar ser mais conversado, inclusive junto ao Palácio do Planalto, já que categorias do Poder Executivo, como os delegados da PS, foram incluídas. Pacheco falou ainda sobre ter responsabilidade com o Executivo. Essa proposta, a gente lembra que a autoria do próprio Pacheco, ele defendeu o projeto e disse que o aumento de 5% a cada 5 anos de serviço, sem a necessidade de cumprimento de nenhuma meta de produtividade, é importante para garantir que os funcionários fiquem estimulados em suas próprias funções. Ele disse ainda o seguinte, nas palavras deles aqui, quando fazemos apelo ao Judiciário e ao Ministério Público, que juntamente com as polícias são responsáveis por combater o crime organizado, é importante que tenha nessa ponta pessoas estimuladas. Ele também falou, Carol, que uma eventual aprovação da PEC do quinquênio não impacta a meta de zerar o déficit fiscal. Segundo ele, há um compromisso do Senado de só promulgar essa PEC quando o projeto de lei que acaba com os supersalários no Judiciário for aprovado no Congresso. A gente lembra que também existe discussão aí sobre essa questão dos supersalários. Esse projeto, inclusive, limita o pagamento de benefícios fora do teto, chamados aí penduricalhos. Essa PEC aí do quinquênio é alvo de críticas, é avaliada como uma pauta-bomba pelo governo. Ela começou a ser discutida no plenário do Senado nesta terça-feira e a proposta pode ter um impacto aos cofres públicos de até 81 bilhões de reais entre 2024 e 2026. Carol. Obrigada, Milena. Pois é, eu também quero um estímulo aí, Carol, a cada 5 anos. Pingar 5% a mais e tal. Nada mal, lógico, né? que tem reajuste, a iniciativa privada tem reajustes e tal, mas o problema é que esses quinquênios não vão acabar com os reajustes no judiciário. Eles vão ser algo como um bônus direto ali em cima do salário e a cada 5 anos e com um limite de 35%. Então, além de reajustes que são discutidos periodicamente ali, e eu duvido que a PEC dos supersalários vá passar, porque tem muito caso aí de, direito adquirido e etc. e tudo mais. Isso é uma discussão antiquíssima. Desde o teto do judiciário ainda não conseguiram eliminar todos os penduricalhos e estão voltando com um dos poucos que tinham conseguido eliminar. Então não tem justificativa para isso. Não adianta o presidente do Senado empolar a voz e fazer
essa pompa e mostrar que tem aí todo um caráter institucional em algo que é claramente um privilégio injustificável e que está se espraiando para todas as categorias, já está ali difundido para todos. A gente sabe que tem uma pressão grande também dos funcionários da Receita Federal, que também se consideram uma categoria que está com defasagem salarial, dos funcionários do Banco Central, que estão até discutindo a tal autonomia. Então, isso vai cair como um rastilho de pólvora em todas as categorias de servidores que vão querer também algo semelhante. Então, dê serviço que o Senado está prestando à questão das contas públicas. Não dá para cobrar só do governo. O Legislativo tem responsabilidade igual com as contas públicas. Não dá para aprovar um negócio desse e fingir que está sendo estadista, porque não está. Parece que está querendo fazer média, né, Vera? Exato. Porque de um lado ataca o Supremo e do outro afaga aí com a possibilidade desse quinquênio aí para várias categorias, né? É isso mesmo, Carol. Vamos fazer aquela paradinha para um intervalo. A gente vai depois para o Repórter CBN. E na volta, a gente vai receber aqui no Viva Voz o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que vai poder falar para a gente se aquele puxão de orelha ontem foi para valer ou se era brincadeira, Carol. Estamos de volta com o Viva Voz e, como eu disse antes do intervalo, agora a gente tem aí na ponta da linha o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Ministro, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar aqui no Viva Voz. Olha, eu que agradeço aí a você aqui. Agradecer as duas, aliás, a Vera Magalhães, a Carol. Fui eu, a Vera, a Carol tá aqui. Toda a equipe e todos que estão nos ouvindo. Um grande prazer. Ministro, desculpa, Carol. Queria começar ouvindo o senhor sobre aquele recado do presidente ontem. Hoje ele até esclareceu no Café da Manhã com os jornalistas que não era exatamente um puxão de orelha, era uma brincadeira. Mas o fato é que ele pediu para que o vice-presidente e os senhores ministros, o senhor foi até citado, arregassem as mangas e participem mais da articulação política do governo, ajudem ali nas tratativas com o Congresso. Queria saber como o senhor recebeu, se como um puxão de orelha ou como uma brincadeira, e na parte que cabe ao senhor nesse latifúndio, o que o senhor pode fazer para ajudar o governo a navegar melhor no Congresso? Olha, eu acho que cada vez que a gente apresenta um plano, e isso a gente desde janeiro do ano passado, até para você compreender, quando o presidente Lula me convidou para ser ministro do Desenvolvimento Social, eu coloquei para ele. Eu tinha o maior prazer de poder ajudar na missão que ele colocava, né, de tirar o Brasil do mapa da fome, da redução da pobreza, mas era importante também que a gente tivesse uma política também com a participação do BNDES nessa área, né, da redução da pobreza, focado no emprego e no empreendedorismo. Uhum. Fizemos uma alteração no novo Bolsa Família, em que assinar a carteira ou regularizar o negócio, por si só, não é razão para perder o benefício. Isso foi um passo muito importante. Então, a gente sempre mede a renda e conta a renda de trabalho. E isso permitiu, por exemplo, que no emprego, o ano passado, das admissões que tivemos de emprego... Ministro, deixa eu só interromper o senhor. A gente vai falar, claro, sobre o programa. É que como a gente acabou de ver o Café da Manhã com o presidente, eu queria começar ouvindo o senhor sobre esse recado político dele. E aí a Carol ia perguntar para o senhor, obviamente, sobre o programa que foi lançado ontem. Queria só para a gente não ficar com a resposta ali no vácuo, que o pessoal está no rádio, e aí a gente volta a esse detalhamento do programa depois. Pode ser? Não, com o maior prazer. Primeiro, eu sou da política, sou dessas pessoas que têm orgulho de ser da política. E trabalhamos, ao mesmo tempo, na defesa das várias políticas do país, eu acredito nelas, e fazemos também, sim, um diálogo com os parlamentares, Câmara, Senado. Lembrar, sou senador, estou à disposição do Executivo, mas fui eleito senador pelo Piauí e busco, principalmente no Senado, onde é a minha casa, mas também pela boa relação que tenho com vários líderes de diferentes partidos, também nesse diálogo, porque
Muitas vezes parece que o que passa no Congresso é uma disputa entre pessoas. Não é. Ali são políticas de Estado, ora originado no Parlamento, ora são políticas encaminhadas pelo Executivo ou até pelo Judiciário. E temos que tratar com o efeito que tem essas políticas para a população. E veja que, se a gente olha para trás, tem dado resultado. Tivemos a aprovação desde ainda em 2022, com a PEC da transição, e de lá para cá, com vários projetos importantes. Por exemplo, o projeto Acredita, sim, nós vamos estar dialogando com a Câmara, a medida provisória, então tem lá uma Câmara que vai tratar sobre isso, uma comissão, nós vamos estar dialogando com os líderes partidários e buscar a aprovação. Lembrar que os projetos que já aprovamos lá, todos foram praticamente por unanimidade. O novo Bolsa Família, o PAA, Cozinha Solidária, de habitação social, programa das cisternas, ou seja, eu acho que a gente pode também alcançar esse bom resultado para o Acredita e para outros projetos. Ministro, falando um pouco mais então do Acredita, ele tem algumas frentes, né? Um é uma espécie de desenrola para os pequenos negócios e tem também a frente de concessão de microcrédito para aquelas MEIs que estão dentro do CadÚnico e dentro do cadastro do Bolsa Família. Queria entender qual a expectativa do governo, porque, por exemplo, no caso do desenrola para as pessoas físicas, a adesão ficou abaixo do que o governo esperava, né? Estimava-se ali 30 milhões de pessoas, foram cerca de 14 milhões aderindo ao programa. Queria saber como é que foi feito o estudo e qual é a perspectiva do governo em relação agora a esse destinado às pequenas empresas. Ora, lembrar que é uma adesão, né? Ou seja, o Desenrola é um programa que tem um efeito direto para a pessoa física ou jurídica que está endividada e que aceita as regras para uma alternativa, né, de solução do seu endividamento, e tem um efeito econômico, porque essas pessoas, muitas vezes, por estarem inadimplentes, elas têm uma dificuldade de tirar um financiamento, de fazer uma compra, enfim, e isso termina causando um efeito colateral também para a economia, além do que causa a pessoa, a família, as pessoas da empresa, enfim. O que nós temos havia um levantamento em torno de 30 milhões de pessoas em situações diferentes de endividamento. Nós alcançamos 14 milhões e meio que aderiram, não é pouco, é próximo da metade. E temos ainda 50 bilhões de reais no volume também que foram ali ao empreendedor e ao banco, onde tinha o problema do endividamento, e participou da negociação. Ontem, o que fizemos foi um passo ainda mais largo. A preocupação com os microempreendedores individuais, com o pessoal do empreendedor do simples, os pequenos negócios, ou seja, quem tem uma renda, um faturamento, melhor dizendo, até 4 milhões e 800 mil, tinham uma regra do próprio PRONAMP, o Programa Nacional da Micro e Pequena Empresa, que impedia as regras do Desenrola. Agora não. Agora essa trava foi tirada. Então, eu acredito que nós vamos ter uma parcela considerável que vão sim manifestar interesse em resolver o seu endividamento, porque agora não há mais esse impedimento. Sim, eu achei interessante o desenho do programa por trazer o Sebrae, que tem expertise aí em micro e pequeno empreendedor, e por ser a tal porta de saída do benefício social que sempre se cobra no desenho dessas políticas públicas, e aí dá uma porta para o empreendedorismo. A minha pergunta não existe um risco desse beneficiário, ao fazer essa transição, se endividar e acabar se enrolando em vez de se desenrolar e perder o benefício que ele tinha e enfim, ter problemas? O governo vai assessorar nessa transição? Então, é uma boa pergunta. Veja aqui. Primeiro, esse de resolver o endividamento já começa de agora. Essa parte de um financiamento foi dado um prazo de até 60 dias para os bancos poderem se apresentarem. Eu tive
ontem uma agenda com o presidente da Caixa, com a diretoria, e todos empenhados para o mais rapidamente possível poder colocar seus programas de financiamento à disposição. Aqui só para pontuar, primeiro, nós temos uma situação em que hoje, sem esse programa, nós temos o Brasil 15 milhões e 500 mil microempreendedores individuais, MEI, e destes 4 milhões e 630 já são no cadastro único e metade do Bolsa Família. Então, não é uma novidade eles empreenderem. Qual é o problema? A renda baixa. Quando pega lá a renda, lá é alguém que tem um faturamento que gera lá R$ 1.200 líquido. E essa pessoa, ela está no Bolsa Família porque tem, vamos dizer, uma família lá de 6, 7 pessoas e a renda per capita alcança o Bolsa Família. O que a gente vai fazer? Um busca-ativa para ir atrás destas pessoas que já são empreendedoras e mais 19 milhões que são empreendedores informais, ou seja, são pessoas que atuam na informalidade e eu estou falando aqui de um total de 23 milhões e 600 mil pessoas no Brasil todo. Então, esse é o público principal. Mas nós temos também muitas pessoas, 10% da população adulta que está na população economicamente ativa do Bolsa Família, tem curso superior ou está fazendo curso superior. 14 milhões tem ensino médio ou está fazendo ensino médio. Então, muitas dessas pessoas, que eu considero um tesouro, a gente pode trazer, já que não consegue emprego, a gente pode trazer para o empreendedorismo. Então, é para quem ainda não é e quer empreender, quer botar uma lanchonete. Ah, mas eu não tenho uma garantia. Agora tem o fundo garantidor. Ah, mas a taxa de juros está alta. A gente está dando uma queda, você vai ver, vai ficar muito elevada, em torno de 50% do padrão atual para menos. Nós vamos ter ali o estruturador de negócio, a assistência técnica, ou seja, o SEBRAE junto com a experiência que tem, como você lembrou. Então, eu estou bastante animado e vai dar bom resultado, dar a mão às pessoas. Então, a gente, de um lado, quer tirar da fome e da pobreza, mas também fazer crescer e ir para a classe média. Claro. Boa, ministro, então quando o programa tiver aí os seus 6 meses ou tiver algum balanço para ser prestado, a gente já combina, o senhor volta aqui com a gente na CBN para prestar contas de como foi, combinado? Carol, com o maior prazer. Então, um abraço aí para você, para a Vera, tenho muita admiração pelo trabalho aqui que fazem e aqui à disposição. Quando for aí o momento, você pode me dizer, a gente volta com o maior prazer, tá bem? Combinado. Um abraço. Obrigada pela entrevista. É isso, Carol. Entrevistamos agora, então, o ministro Wellington Dias. A entrevista vai ficar disponível em todas as plataformas da CBN. E a gente já muda de assunto, porque a Samantha Klein está com a gente na linha para trazer as atualizações da investigação sobre a invasão do sistema de pagamentos do governo. Boa noite, Samantha. Oi, Vera, Carol, boa noite. Olha, a Polícia Federal já conseguiu identificar pelo menos uma pessoa que atuou na fraude ao Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF. E, segundo o jornal O Globo, a suspeita dos investigadores é de que haja o envolvimento de pelo menos mais um participante na invasão ao sistema de pagamentos. Nesta segunda-feira, o Tesouro Nacional emitiu uma nota informando que o episódio não configura em uma invasão hacker, mas a utilização indevida de credenciais de acesso ao CIAF foram feitas, portanto, obviamente, de modo irregular. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi informado a respeito do avanço dessas investigações e comentou o caso. Não acredito que esteja completo o ciclo de investigação, mas ela teve início e parece que um dos responsáveis já foi identificado, mas eu não tenho nome, nada disso, porque a investigação está sendo feita sob sigilo, justamente para evitar que as coisas não cheguem ao fim, né? Vera, até o momento, o prejuízo é de cerca de 3 milhões e 500 mil reais, mas pode ser bem maior, inclusive, conforme a investigação for avançando. Conforme apurou o Globo, os criminosos conseguiram acesso às senhas
diferentes para burlar o sistema e simular pagamentos. E para isso eles teriam utilizado vários CPFs de supostos credores que deveriam receber esses valores. Parte das verbas pode ter sido enviada para o exterior, segundo a investigação. Vale destacar ainda que o CIAF é um sistema contábil que tem por finalidade realizar todo o processamento, todo o controle, toda a execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal, Vera. Obrigada, viu, Samanta, pelas suas informações. Carol, vamos fazer mais uma paradinha e voltamos já para o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz, são 6h53 e a gente vai direto para Curitiba, porque a Sheila Pessoa vai informar para a gente a respeito do recurso do PL contra a absolvição do senador Sérgio Moro pelo TRE do Paraná. Boa noite, Sheila. Boa noite, Vera. A Federação Brasil da Esperança e o Partido Liberal, que pediram a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, recorreram da decisão tomada pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no dia 9 de abril, que absolveu o parlamentar. Os recursos agora serão analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O pedido foi protocolado pelos representantes do PL e da Federação, que inclui os partidos PT, PCdoB e PV, pouco antes de encerrar o prazo por volta das 11h30 da noite desta segunda-feira. A Corte Paranaense rejeitou o pedido de cassação da chapa do senador Sérgio Moro, pois, no entendimento da maioria dos magistrados, não houve abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral e absolveu o senador da acusação. O placar ficou em 5-2 pela manutenção do mandato do parlamentar no Senado Federal. A apelação feita pelo Partido Liberal afirmou que Sérgio Moro utilizou recursos públicos, antecipou a campanha eleitoral e realizou um verdadeiro roadshow, que são campanhas feitas, itinerantes, feitas por todo o Brasil. Já o recurso movido pela Federação Brasil da Esperança pontuou que a paridade de armas e a igualdade de oportunidades passou longe das eleições ao Senado Paranaense em 2022. As ações de investigação judicial eleitoral propostas pela Federação e pelo PL acusam o senador de abuso de poder econômico, abuso de poder político e o uso indevido de meios de comunicação durante a pré-campanha ao Senado. As denúncias contra o senador também pedem a cassação da chapa de Sérgio Moro, o que inclui seus suplentes, além da inelegibilidade por 8 anos. Portanto, caso ocorra a cassação no Tribunal Superior Eleitoral, novas eleições devem ser convocadas para preencher a vaga no Senado Federal pelo Paraná. Eu volto com você, Vera. Obrigada, Sheila. Pois é, Carol, de nada adiantaram os apelos do senador Sérgio Moro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ao Valdemar Costa Neto. O PL seguiu com o seu plano de recorrer ao TSE, onde a gente sabe a decisão pode ser bastante alterada. A dificuldade de prever um placar é pelo fato de que agora em junho não, parece longe, mas é que para análise desses recursos costuma levar algum tempo. Então, em junho, acontece uma mudança de composição do tribunal. O ministro Alexandre de Moraes, que é o atual presidente, deixa não só a presidência, como deixa o TSE como um todo. E aí vai haver uma troca das cadeiras ali, inclusive na representação do Supremo. E aí a gente pode ter um placar mais ou menos favorável ao senador, a depender de como ficar essa composição. E a gente sabe, esse caso vai ser um paradigma para todos os outros casos que discutem gastos de pré-campanha. Então pode ser que isso também seja um fator a nortear a decisão dos ministros, para além só da simpatia ou da antipatia em relação ao personagem em si. E só para a gente fechar o noticiário de hoje, Vera, teve também a decisão da Procuradoria-Geral da República de denunciar a deputada federal Carla Zambelli e também o hacker, o Walter Delgatti, naquele episódio da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, né, em 4 de janeiro de 2023, para inserção de dados falsos. Os dois foram acusados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. E a PGR afirmou que foi encontrado com a deputada Carla Zambelli um arquivo
com aquele mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Seria, segundo a PGR, o mesmo arquivo gerado no computador do hacker Walter Delgatti Neto. Esse episódio é uma das provas citadas pela PGR para denunciar os dois por esses crimes, né, Vera? Exato, esse caso já estava bastante bem esquadrinhado ali, com várias evidências. Era meio óbvio que essa denúncia aconteceria e ela veio mesmo. A deputada está meio sumida, parlamentares dão conta de que ela está passando por problemas ali ligados a uma certa depressão em razão desse caso, daquele outro caso em que ela saiu correndo atrás de um eleitor na véspera do segundo turno com uma arma em punho. Então, agora vai enfrentar uma denúncia, deve ser acolhida e ela deve se tornar ré nesse processo. Carol, e hoje eu é que pergunto para você a pergunta que você sempre me faz, porque quem escolheu foi você. Vamos com música, é isso, Carolina Moran? Vamos com música. Você sugeriu o tema, né? Já que hoje é dia de São Jorge, é feriado, inclusive aqui no Rio de Janeiro, porque é um santo super popular por aqui. E aí eu escolhi Lua de São Jorge pra gente fugir. Quando a gente pensa em São Jorge, vamos sempre ou de Jorge Benjor ou de Zeca Pagodinho, mas hoje vamos de Caetano. Então já dá a dica para as pessoas olharem para o céu também, porque você disse que tem uma lua especialzona no dia de São Jorge, é isso? Então, eu não sabia que tinha essa lua cheia rosa aí, mas tem. Vai poder ser vista hoje aí no Brasil. Claro que a lua não vai ficar rosa, mas esse nome é dado nos Estados Unidos porque as flores que desabrocham nessa época do ano, quando é primavera no hemisfério norte, tem essa cor, então batizaram de lua cheia rosa. Qualquer motivo é pretexto pra gente olhar uma bela lua cheia, né, Vera? Ainda mais num feriado, pra quem pode, né? Lua de São Jorge será rosa, então hoje. Tchau, gente. Até amanhã. Um ótimo jornal pra você, Carol. Beijo, Vera. Até amanhã. Lua de São Jorge, cheia branca.